Seção 3ª. Das indenizações. Artigo 13. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário, na falta de outros bens, que assegurem a execução do débito pela via judicial, será liquidada em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento, em valores atualizados. Parágrafo 1º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. Parágrafo 2º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida. Seção 4ª. Das sanções disciplinares. Artigo 14. São sanções disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Inciso 4º. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 15. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes funcionais. Artigo 16. A advertência será aplicada por escrito, de forma reservada ou pública. Parágrafo 1º. A advertência será reservada, nos casos de inobservância do disposto no artigo 3º, incisos I a 9. Parágrafo 2º. A advertência será pública, nos casos de inobservância do disposto no artigo 3º, incisos X a inciso 20, e de reincidência do disposto no parágrafo anterior. Artigo 17. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência pública, e de violação das proibições previstas no artigo 4º, desde que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. Parágrafo 1º. A suspensão não excederá 90 dias, e acarretará a perda dos direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, não podendo ter início durante o período de férias ou licença. Parágrafo 2º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez que cumprida a determinação. Artigo 18. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 19. A demissão será aplicada em caso de inobservância das proibições previstas no artigo 4º, incisos 21 a 31. Parágrafo único. A sanção prevista neste artigo aplica-se inclusive a servidor no exercício de cargo ou função comissionada. Artigo 20. A inobservância do disposto nos incisos 17 e 18 do artigo 4º será punida com advertência pública ou demissão, conforme seja o caso de culpa ou dolo, respectivamente, sem prejuízo do disposto no artigo 17, e de outras cominações. Artigo 21. A inobservância do disposto nos incisos 19 e 20 do artigo 4º será punida com suspensão ou demissão, conforme seja o caso de culpa ou dolo, respectivamente. Artigo 22. Verificada, em processo disciplinar, a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos nos 15 dias subsequentes à notificação do Conselho de Ética. Parágrafo único. Provada má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo, e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Artigo 23.
será cassada a aposentadoria, ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão. Artigo 24. A demissão, nos casos em que houver prejuízo financeiro ou material, implica indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 25. A demissão por infringência ao artigo 4º, incisos 21 a inciso 31, incompatibiliza o exemplo servidor, a nova investidura na carreira auditoria tributária. Artigo 26. No ato de imposição da penalidade mencionar-se-á sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 27. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 1º. Pelo governador, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2º. Pelo secretário de Fazenda e Planejamento, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3º. Pelo subsecretário da Receita, nos demais casos. Artigo 28. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1º. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2º. Em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a contar da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a contar a partir do dia em que cessar a interrupção.